As aulas na UFES recomeçam na próxima quinta-feira. A greve terminou ontem. Foram 4 meses de greve, o que interrompeu as aulas do primeiro semestre e atrasou muito o início do segundo semestre. Os alunos ficaram prejudicados, os professores também não conseguiram tudo o que pediam. Nós vamos conversar daqui a pouco com o presidente da Associação dos Docentes da UFES, José Antônio Rocha, que está na UFES. E aqui no estúdio nós conversamos com a pró-reitora de graduação da universidade, Maria Auxiliadora Coraça. A reposição das aulas vai ser definida numa reunião que acontece amanhã, mas parece que já há divergências aí. Boa tarde, professora. Obrigado pela presença aqui no Bom Dia. Bom dia. Professor, só para a gente entender o impacto dessa greve de 4 meses, se não tivesse greve, o primeiro semestre teria terminado quando? 9 de julho. 9 de julho? Julho. E agora vai terminar quando? Uma das propostas é que, começando agora no dia 20, ele se encerre no dia 6 de novembro. O primeiro semestre? O primeiro semestre. E aí, logo após o dia 6, já começaria o segundo semestre? Não, porque você tem um período de provas finais, geralmente uma semana de provas finais, que não é computado, não pode ser computado como dia letivo. E aí você tem um período de digitação, depois matrícula, os alunos fazendo a matrícula para o semestre 2012/2, o processamento dessa matrícula, cerca de 2 dias, para então nós começarmos o segundo período letivo referente a 2012. Então, o primeiro semestre da UFES terminaria em novembro. E o segundo começaria quando? Ainda em novembro, dentro de uma das propostas que foram elaboradas, final de novembro, cerca do dia 26. Mas isso só teria um mês de dezembro, para terminar o segundo semestre. Como é que vai ser? Ele avança, né? A ideia é que, em princípio, se faça o recesso entre Natal e Ano Novo, mas há uma proposta de ter alguns dias de férias também. Então, isso nos levaria, se nós considerarmos o recesso entre Natal e Ano Novo e cerca de 15 dias de férias, digamos, nós iríamos até o dia 20 de abril para finalizar o semestre 2012/2. Você vai atrasar, então, até 2013, né? Para começar 2013. Sim, e a ideia é 2013, mantendo esse fluxo, início de maio, cerca do dia 6. Certo, dizendo que essa é uma das propostas, porque há outras? Sim, desde que houve o aceno, né, na medida em que havia o aceno de retorno, nós projetávamos um calendário. De qualquer modo, é proposta. Quem decide, quem delibera é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFES, e há uma reunião já convocada para esta quarta-feira, às 14h30. Mas, por enquanto, tudo caminha para esse calendário que a senhora está dando aqui. O primeiro semestre termina em novembro, assim começa também o segundo, e as aulas de 2013 só devem começar em maio do ano que vem. Maio do ano que vem. Mas não há nada fechado. Como eu te disse, quem vai deliberar sobre o calendário é o CEP. Deixa eu chamar o repórter Vinícius Batista. Os professores queriam reestruturação da carreira, reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Só que o governo federal não atendeu a todos os pedidos. Vinícius Batista está com o representante dos professores, não é isso, Vinícius? É isso mesmo, Mário. Nós estamos aqui na frente da ADUFES, Associação dos Docentes, e eu estou com o professor José Antônio da Rocha, presidente da ADUFES. E ele me deu uma notícia aqui, Mário, em primeira mão, muito importante, que, segundo o professor, a greve não está encerrada. A greve está suspensa exatamente porque o governo não atendeu às reivindicações dos professores. E a preocupação é porque tudo que está suspenso pode retornar, né, professor? Claro. A categoria entendeu que a pauta de reivindicação, que constava de basicamente 2 itens, não foi atendida, que foi a reestruturação da carreira e as condições de trabalho. Na reestruturação da carreira não fomos atendidos em praticamente nada. E nas condições de trabalho também não. Esse item, o segundo item, que é as condições de trabalho, o governo nem tocou. E então, entendendo que não fomos atendidos em quase nada da nossa pauta, então a greve foi suspensa. E a greve, no nosso entender, foi uma greve forte. Mobilizamos a totalidade das universidades no Brasil, mobilizamos junto com outros servidores, e só que o governo criou algumas barreiras que nós não conseguimos ultrapassar. E por isso o movimento entendeu que era a hora de suspender a greve e nos organizarmos, continuar forçando para que o governo converse com a categoria, e caso a gente entenda, e aí eu não sei o tempo, aí a greve pode voltar. Mas é real? Existe o risco da greve voltar? Existe. A indignação da categoria é muito grande. O governo, ele piorou a nossa carreira. Deve voltar esse ano ainda, professor? Não dá para dizer. É bem provável que não. Mas ela pode voltar
o ano que vem, na hora que a gente entender que estamos fortes para enfrentar o governo novamente. Agora, professor, a gente está vendo aí que o calendário realmente ficou muito bagunçou, a gente pode dizer assim, por conta desses 120 dias de greve. E a gente tem visto também que os professores estão querendo manter um recesso em janeiro. Depois de tantos dias de greve, ainda tem ambiente para ter um recesso em janeiro, professor? Não era melhor tocar direto para pelo menos tentar melhorar a situação dos alunos? Olha, o período de recesso no meio do calendário, até excesso de feriado, é complicado. É bom que não tenha tanto recesso, mas que o recesso seja entre um período e outro. Mas a gente tem que entender que janeiro, fevereiro, dezembro não é a mesma coisa que nos outros meses. E tem uma questão que a universidade tem que enfrentar, que são questão das férias dos professores. Não é um recesso só para descansar os professores, mas é um recesso estratégico. É preciso também que a universidade tenha liberdade para poder regularizar a situação de férias dos professores, que greve é greve e férias é outra coisa. Pois é, professor, mas realmente, janeiro, fevereiro, dezembro, tem essa questão das férias. Mas em anos normais, a gente ficou aí 120 dias sem aula. Mesmo assim, eu volto a frisar, mesmo assim, os professores ainda vão ter esse recesso em janeiro? Olha, o professor tem o direito a fazer a greve e tem o direito às suas férias. São dois direitos que ele pode exercer. Então, se precisar tirar férias no meio do período, precisar de um recesso para garantir esse direito, ele não pode perder mais esse direito. Tá? Professor, o Mário tem uma pergunta para o senhor lá no estúdio. Mário Bonella. Professor, foram quase 4 meses, 4 meses de greve, talvez a greve mais longa da história da universidade. O senhor disse que o governo nem deu bola para algumas reivindicações dos professores. Valeu a pena fazer a greve? E não seria o caso de pensar em uma outra estratégia? Se eu acho que a greve está sendo eficiente para pressionar o governo, como os professores querem? Olha, a gente sempre ouve isso e a greve é um instrumento que a gente tem que é mais eficiente. Existem outras formas que a gente usa paralelo à greve. A greve ela foi usada porque o governo foi muito intransigente. Essa greve tão longa como esta é devido à intransigência do governo, porque eles conversamos com ele, tentamos negociar com ele desde 2010, deflagramos uma greve dia 17 de maio e ele só foi fazer a primeira conversa com a gente 60 dias depois. Então, o governo que foi intransigente não quis conversar com a categoria. Então, o instrumento mais adequado que a gente tem é a greve. Professor José Antônio da Rocha, presidente da UFES, muito obrigado pelas suas informações. Tá aí, Mário, os professores voltam, as aulas recomeçam na UFES, mas a indignação da categoria continua. A gente observou aí. Obrigado, Vinícius. Eu volto a conversar com a pró-reitora de graduação, Maria Auxiliadora Coraça, que está aqui no estúdio. Professora, a senhora dizendo que provavelmente o primeiro semestre vai até novembro, quando começa o segundo semestre. Quem vai se formar, ou iria se formar agora no meio do ano, mas depende da conclusão do primeiro semestre, ou se formaria no final do ano, como é que ficam as formaturas? Olha, alguns professores deram continuidade às suas atividades docentes, principalmente no que diz respeito aos estágios, o internato, no caso da medicina, como aconteceu no primeiro semestre. As apresentações de monografia, essas pessoas concluíram e colaram um grau normalmente. Mas é a minoria, né? Depende dos cursos, porque o fluxo é contínuo, né? Então, é claro que vai resultar ligeiramente prejudicado, mas à medida em que integralizem, as pessoas vão requerer a sua colação de grau e terão esse deferimento, uma vez que terão concluído a carga horária relativa a cada um dos nossos cursos de graduação. Sim, mas quem ficou parado com a greve não vai se formar no período que achou que formaria? Não, alguns não. Perfeito. O vestibular tem alguma mudança em função disso? Olha, o vestibular será mantido, houve muita especulação em relação à suspensão ou não. Em hipótese alguma, o vestibular da universidade será suspenso. Esta semana, inclusive, já foi aprovada a resolução, né? E nós vamos ter até o final de setembro, mais tardar início de outubro, a publicação do nosso edital de vestibular. Então, nós gostaríamos, inclusive, de aproveitar e tranquilizar as pessoas. Está mantido o vestibular? Está mantido o vestibular. Maria Auxiliadora Coraça, pró-reitora de graduação, dizendo aqui como deve ser agora o calendário de aulas na UFES. Eu digo deve ser, porque ainda depende de uma reunião do Conselho, o Conselho Universitário. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, prevista para quarta-feira, esta quarta, às 14h30. Que vai definir exatamente como é que vai ser o calendário. Agora que os alunos ficam prejudicados, não há dúvida. Obrigado, professora, pela presença aqui no Bom Dia. Nós é que agradecemos.